Olha, eu vou fazer aqui uma provável escalação do Flamengo baseado nos jogadores que devem ser relacionados. O Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Flamengo não deve poupar contra o Vasco. De La Cruz, Alan, só o Saul que deve ter um controle de carga, a gente vai falar sobre isso. De La Cruz, Alan, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro, tá? Pode ser que venha com o Bruno Henrique. Pode ser que ele venha com o Bruno Henrique contra o Vasco. O Bruno Henrique vai muito bem contra o Vasco. O Saul, ele pode ser preservado, tá? Ele é dúvida para o clássico entre Flamengo e Vasco. Ele sentiu um problema no pé esquerdo durante o jogo contra o Estudiantes, né? Foi substituído, ficou com gelo no local. Felipe Luiz define aí neste sábado, então, definindo hoje a escalação para o duelo. E a gente, segundo o GE, o Saul é dúvida, mas nada grave, tá? Eu procurei saber, não é nada grave. De qualquer forma, ele pode não ser titular contra o Vasco. E a outra novidade pode ser a entrada do Bruno Henrique no jogo de começo, até porque ele vai muito bem contra o Vasco. Então, o Bruno Henrique pode ser uma opção aí no ataque e o Pedro entrar no decorrer da partida, tá certo? O Felipe já falou algumas vezes que o Flamengo não tem um titular ali na posição, não tem titulares, né? O Flamengo vai jogar aquele que tiver melhor no momento. Inclusive, muita gente pedindo, quem sabe, né, não seja nesse clássico amanhã, a entrada do Matias Vinha, tá? A gente tem aqui também uma informação importante. O Samir Chaldi entrou no circuito de defesa do Flamengo em reunião na Comebol, tá? Bastidores aí, a CBF, então, resolveu apoiar o Flamengo. Depois de muito problema, a CBF resolveu apoiar o Flamengo. O presidente da CBF, Samir Chaldi, também entrou no circuito, segundo a Raíza Simplício. O presidente da entidade nacional se reuniu com Alejandro Domingues, mandatário da Comebol, para tratar alguns assuntos durante a reunião. O polêmico jogo entre Flamengo e Estudiantes de La Plata foi pauta, tá? Logo após o término da partida, o Flamengo iniciou os contatos com a Comebol para tentar a retirada do cartão de plata. Os departamentos jurídicos e de relações externas do clube foram acionados de forma imediata. A Comebol não mostrou resistência e, de imediato, admitiu o erro no lance envolvendo a expulsão do atacante equatoriano. Para anular o cartão, o Flamengo usou como argumento o caso do zagueiro Dedé, em 2018, que teve seu cartão anulado um dia após a partida. Antes de informar a decisão, a Comebol publicou um vídeo admitindo o erro no lance. Pouco tempo depois, a entidade continental informou ao Flamengo que anularia o segundo cartão, deixando o Gonzalo Plata livre para atuar na partida de volta na próxima quinta-feira. Apesar disso, o Flamengo manteve a ostensiva na Comebol e faz pressão de olho na arbitragem do jogo de volta na Argentina, principalmente porque é um árbitro caseiro, é um árbitro que já ajudou, né, o Estudiantes na fase de oitavas de final contra o Cerro, e estão de olho porque não pode dar mole, até porque ficou muito claro, ficou manchado, né? Foi muito chata essa situação toda envolvendo aí, né, a roubalheira que aconteceu. Esse árbitro precisa ser investigado. A Comebol precisa investigar esse árbitro que cometeu essas atrocidades contra o Flamengo. Ele precisa ser investigado. Essa é uma realidade, porque foi muito estranho o quarto árbitro indo informar, inclusive, ao técnico do Estudiantes, né, e depois ao auxiliar, que ele deveria tirar, que o jogador ia tomar o amarelo. Isso ficou claro, todo mundo fez a leitura labial. Tá tudo certo, que realmente houve uma manipulação e esses árbitros eles vão ser punidos, mas tem que mudar completamente essa dinâmica. A Comebol vai ter que começar a mudar essas arbitragens, vai ter que começar a avaliar isso, porque isso não pode acontecer. Esse benefício ao time argentino, isso é muito feio, e isso não pode acontecer. Olha só, a gente também tem aqui outras informações que eu gostaria de passar para vocês com relação aqui à questão da Comebol, né, definindo a escala, né? Acabou que eu não falei a escala completa para vocês. Além do Piero Mazza, que foi o árbitro que ajudou o Estudiantes no jogo contra o Cerro, o Cláudio Urrutia e o José Rematal serão os auxiliares. O José Cabeiro estará aí no comando do VAR, tá? Esse Piero Mazza, né, esse árbitro que já ajudou os Estudiantes,
Ele apitou o Flamengo e São José na fase de grupos da Libertadores no ano do bicampeonato da América, que o Flamengo ganhou de 6-1. Além desta partida, o juiz esteve no comando na derrota do Flamengo para o Independiente Del Valle, 1-0 na final da Recopa de 2023, que depois o Flamengo perdeu o título nessa daí. Não é aquela que ele ganhou em 2020, foi aquela que a gente perdeu nos pênaltis. E começou tudo essa perda do título, começou nessa derrota aí, que ele teve vários erros contra o Flamengo. Ele errou muito, ele praticamente tirou a nossa chance de título da Recopa, porque o Flamengo vence no Maracanã e não é o suficiente para evitar os pênaltis, aí o Flamengo perde nos pênaltis para o Independiente Del Valle, tá? A gente, então, tem que ficar de olho, essa arbitragem aí duvidosa, mais uma aí que a Conmebol escala, até mesmo os países desses árbitros comentam que são fracos, que têm problemas, a exemplo da TV colombiana, que criticou aí o Andrés Rojas, que foi o árbitro do último jogo. Mas a verdade é que a gente precisa agora começar a pensar no clássico, a esquecer o jogo anterior e começar a pensar no clássico. Todos no Flamengo estão revoltados, todos estão sabendo que o Flamengo vai ter que jogar muito mais do que deveria, porque joga contra 12, contra o time, contra 13, né? Contra a torcida que vai estar botando pressão, contra o time e contra a arbitragem. Então o Flamengo tem que jogar para tentar golear, porque a cada 3 gols vão cancelar, vão anular alguns, vai ter que fazer 3, 4 para valer um, já sabe como é que vai ser, então o Flamengo vai ter que ir e vai ter que achar gol lá. Gol legal, né? Porque vão fazer de tudo para prejudicar o Flamengo, tá? Isso é uma realidade, não tem como a gente fugir disso aí, tá? Infelizmente, a gente sabe que é uma situação aí complicada. Olha, o Alexandre e o Jorginho treinaram normalmente, tá? Este sábado, na sexta e no sábado, treinaram normalmente, e podem reforçar aí o Flamengo contra o Vasco, tá? Então, o Flamengo aí tem esse treino de hoje, de sábado, que eles treinam também normalmente, treinaram ontem normalmente, então a dupla está próxima aí, tá? Podem reforçar o Flamengo, então, contra o Vasco, então aquela provável escalação ali com o Alan e o De La Cruz, ela pode mudar. Vai que o Jorginho esteja à disposição, aí entra Jorginho e De La Cruz, tá? Que seria a melhor opção. Ou eles vão botar ele no decorrer do jogo, que é o que eu acho que deve acontecer, e aí ele fica à disposição para o jogo lá da Argentina, né, em melhores condições, né, dá mais tempo de se recuperar. Informação aí do Vene Casagrande, que os dois treinaram normalmente, tá? Então o Jorginho e Alexandre treinam normalmente, isso é muito importante da gente trazer. Eles não atuam desde o dia 25 de agosto na goleada de 8-0 sobre o Vitória, tá? O Jorginho ficou fora por dores na coxa esquerda, enquanto o lateral se recuperava de uma lesão na panturrilha, mas o Jorginho chegou a ter um edema, tá? Chegou a ter um edema e a gente agora vê que ele está se recuperando, vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá? Então, eu estou vendo muita manifestação aqui dos torcedores, muitos torcedores falando de que realmente teve uma mão antes da falta no Plata, foram 2 pênaltis numa jogada só, que era para ter chamado o VAR, e faz sentido, tá? Eu pesquisei, eu conversei com... a gente não quer falar, a gente quer falar do Flamengo e Vasco, mas não tem como, porque eu conversei com um especialista em arbitragem, que inclusive ele é árbitro hoje de futsal e de jogos comemorativos, e ele falou o seguinte, que aquela bola na mão e aquela falta que é em cima da linha era suficiente para o VAR chamar o árbitro para ver o lance. Aí o árbitro ia ver o lance, ia ver que não foi falta, e aí ele podia marcar a falta ali, falar, não foi pênalti, mas foi falta fora da área, eu vou marcar a falta fora da área. Ele marcava, o VAR chamou ele para revisar o pênalti, mas ele marcava fora da área, se ele achasse, traçasse a linha e estivesse fora da área. E a mão, ele poderia marcar o pênalti ou não, ok, mas essa dali da falta fora da área, porque foi falta, não há dúvida, todos concordam que foi falta no Plata. Se foi falta no Plata, era só para saber se era dentro ou fora da área, ele marcaria a falta, tiraria o cartão do Plata normalmente. Então esse papo da Conmebol de que não dava para chamar o VAR, esse papo da Conmebol não cola. A Conmebol está mentindo, dava para o VAR chamar sim,
e dava para ter cancelado o cartão em campo, no tempo normal. É um grande erro que a Conmebol tenta justificar que o VAR não podia chamar. Podia chamar porque existia uma falta com possibilidade de ser dentro da área, era só traçar a linha. Só de traçar a linha e ver que não era na área ou que era na área, independente, já mostrava que era falta mesmo no jogador e ele ia retirar o cartão. E não chamou para aquilo, mas chamou por um outro motivo. Então, esse papo da Conmebol que não dava para chamar é balela.